Lindo, dá um brinde. Tchim! Fala de cinema nacional. Tomando cerveja nacional. Vamos falar do maior presidente nacional da história dessa nação. De 2003 a 2015, o Brasil era assim. Brincadeira, mas que o Brasil passou por um momento de desenvolvimento nessa época é visível. Especialmente no cinema, que é o tema dessa lista, a gente viu uma produção crescente, uma Ancine forte. A ideia de fazer essa lista surgiu quando eu vi um tweet da Leila Germano, que é a criadora do podcast Hoje Tem, e o nome da playlist de músicas era Gatilho Feliz, quando éramos felizes, saudáveis e prósperos com Lula e Dilma. Eu vi isso e pensei, dá muito pra fazer com cinema. E os 5 filmes que a gente vai falar aqui estão disponíveis para ver ou rever nos serviços de streaming de forma legal, mas também estão longe de ser os preferidos da nossa vida, né? São apenas obras que a gente buscou que são marcantes dessa época e que explicam um pouquinho desse nosso cinema forte neste período em que a Ancine esteve muito bem estruturada. Nós precisamos mostrar para o empresário que é melhor ter um cinema do que ele vender a sala para uma igreja qualquer. Para começar, O Céu de Sueli, de Karim Ainus, filme de 2006 que está disponível na Globoplay. Voltando de São Paulo para sua pequena cidade no interior do Ceará, uma jovem resolve rifar o seu próprio corpo para juntar dinheiro e mudar a sua própria realidade. É um filme que toca em algumas feridas sociais, que é algo característico que a gente vai observar no cinema dessa época. Esse é o único filme da lista que eu ainda não tinha assistido, e eu achei muito interessante observar como na abertura a gente vai vendo as parcerias, os programas que fizeram esse filme acontecer, o patrocínio da Petrobras. É legal a gente ver isso com um certo distanciamento. Inclusive, isso me lembra que o pessoal vira e mexe aí, fica falando porque filme, a Marvel faz o filme com o dinheiro dela, que não sei o que, como se tivesse alguém com 250 milhões no bolso pra falar assim, não, bota aí o Homem-Aranha aí batendo não sei na onde, jogando tempo assim pra baixo. Se vocês ficarem nesses filmes até o final, se vocês começarem a criar o hábito de assistir o filme até o final do crédito, vocês vão ver, vocês que acreditam nessa grande balela, nessa grande imbecilidade, vocês vão ver que lá no final aparece o que aparece no começo do filme brasileiro, que são os apoios, são os patrocínios, são os estados que investiram, são os países que investiram, enfim. É lá que fica, em vez de aparecer no começo Ancine, no final aparece lá, Estado da Califórnia, sei lá, Quebec, Canadá, enfim. Muitas vezes é de outros países onde o filme foi ser gravado. Mas como geralmente o povo acaba... Agora, quando tem cena pós-crédito, ainda resolve ficar, né? Dá pra ver um pouco esses apoios, mas a única coisa boa do pós-crédito foi isso, talvez, né? Porque criou um monte de cena totalmente desnecessária também. Mas enfim, se vocês começarem a reparar nos filmes que vocês gostam, e vocês que acreditam novamente nessa balela, reparem nos filmes que vocês gostam, fiquem até o final e vejam quem apoiou esse filme, quem produziu esse filme. Pra gente falar dos filmes dessa época, é bom trazer um pouco de contexto pra gente entender como que eles foram se desenvolvendo, como que o cinema dessa época se desenvolveu. Em 1990, o Collor, então presidente, extinguiu a Embrafilme, que era a organização, mais ou menos, se a gente pode comparar com a Ancine. Era a reguladora do cinema brasileiro, também fomentadora. É um pouquinho diferente porque a Embrafilme era uma empresa mesmo, né? Ela tinha também um aspecto produtor, distribuidor e tudo mais. Isso fez com que o cinema brasileiro fosse praticamente inexistente, ao ponto de ter ano que estreou um filme. Então, chegou 1993, Itamar Franco substituiu o Collor como presidente e criou a lei do audiovisual. Daí a gente começou a ver esse processo de retomada do cinema brasileiro, inclusive com essa época, quando a gente ouve falar de cinema de retomada, é exatamente dessa época. E em 2001 é criada a Ancine no governo do Fernando Henrique Cardoso, e assim começou a aumentar consideravelmente o número de produções brasileiras estreando no cinema. E como uma coisa leva a outra, é óbvio que se um cinema está se fortalecendo, um cinema nacional está se fortalecendo, ele vai também começar a concorrer em diversos festivais e, porventura, ele vai acabar faturando alguns prêmios. No caso do cinema brasileiro, não foram alguns, é capaz de você tropeçar num vizinho aí que ganhou um prêmio em Cannes, São Sebastião, Tribeca, enfim, Sundance, porque a gente começou a faturar prêmio de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é festival, e criaram-se muitos festivais no Brasil também, né? Não dá pra gente esquecer que a gente também fortalece o nosso próprio mercado interno. Então, se a gente tem esse hiato, né, esse gap aí, com o fim da Embrafilme até o cinema
né, com essa retomada, se fortalecer novamente, a Ancine começa a regular e fortalecer ainda mais. A gente recupera um protagonismo que o cinema brasileiro já tinha, lá dos anos 60, final dos anos 50, e aí entrando ali na época da ditadura, com o cinema novo e os contemporâneos do cinema novo, né? Não necessariamente apenas os cinema novistas, mas diversos outros cineastas e diretores de cinema que também estavam faturando prêmios no mundo, né? Só lembrar que o Pagador de Promessas já ganhou a Palma de Ouro em Cannes, lá em 68, se eu não me engano. E por falar em prêmio, reconhecimento e tudo isso, o segundo filme dessa lista é Jogo de Cena, do Eduardo Coutinho, dirigido, na verdade lançado, né, em 2007. Jogo de Cena é um filme até difícil caracterizar, né, porque o Coutinho, ali ele levou ao extremo a borrar de fronteiras entre o cinema e o documentário. Então ele pega mulheres... Cinema não, ficção. Ó, entre ficção e documentário. Nossa, eu fiz igual esse povo que fala que documentário não é cinema, né, pelo amor de Deus. Entre ficção e documentário. Então ele faz um anúncio no jornal para que mulheres contem suas histórias para a câmera dele. E aí depois essas histórias são reencenadas por atrizes profissionais, né? E aí ele é um jogo sensacional. Tipo, o nome do filme já entrega, né? O que ele é, que é sensacional. Um filme que é uma pérola do cinema mundial mesmo, né? Uma aula. O Jogo de Cena é isso, é um filme necessário. Se você ainda não assistiu, fica aí o convite para assistir, tá lá no Globoplay. No Prime, né? E no Prime Video, verdade. Eu sou suspeita. Quando eu fui escrever o roteiro, eu falei, se o Eduardo colocou um anúncio no jornal, o Rodrigo, nossa, que íntima, porque esse foi o tema do meu TCC. O Eduardo Coutinho, mais especificamente esse filme, e o Moscou, que é outro filme dele, que também indico muito, foram meu material de estudo. Além de ser muito reconhecido ao redor do mundo, ele também serve de muita inspiração para quem faz documentário. Ele tem uma carreira gigantesca, enorme, tem muitos filmes e tá na ativa desde os anos... Tava na ativa, faleceu infelizmente em 2014. Estava na ativa desde os anos 60. E como toda boa obra universal, porque o Jogo de Cena acaba se tornando isso, ela discute temas naquela época que até hoje são muito importantes para a sociedade, né? Aborto, gravidez, trabalho, violência. Relacionamento, violência. Então são temas que ainda hoje a gente está discutindo e provavelmente vai continuar discutindo. A gente fala muito sobre como o cinema gera renda, como ele é importante para a economia, para o mercado, mas tem uma questão que a gente também não pode esquecer, como ele representa a nossa identidade, como ele constrói a nossa identidade. E uma pessoa como Eduardo Coutinho é um exemplo disso, como ele levou a cultura do Brasil para vários outros lugares, como ele nos ajuda a construir a nossa identidade nacional. Então vamos pro trabalho. O terceiro filme, eita, isso é polêmico, a Bia é polêmica. O terceiro filme é Tropa de Elite. O Suduro de Rué. De 2007, do José Padilha. Olha que coisa, né? 2007, mesmo ano de Tropa de Elite, o Coutinho tava lançando Jogo de Cena. Um filme virou o mantra dos milicianos. Já o outro é um clássico do cinema. Se por um acaso você não assistiu Tropa de Elite, ele se trata de um filme em que o Capitão Nascimento, interpretado brilhantemente pelo Wagner Moura, é um capitão do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais, acho que é isso, né? Uhum. Famoso batalhão Faca que na entra caveira. na favela com o caveirão, né? Faca na caveira, essa putaria toda. E ele tá tentando encontrar um substituto porque ele tá querendo sair do BOPE. E nesse contexto, o Papa vai vir visitar o Brasil. E aí ele faz de tudo mesmo, tudo que é legal e ilegal, para conseguir o objetivo dele, que é combater o crime. Mas para isso, talvez não, para isso ele também comete crimes. Esse filme está disponível para assistir no Telecine e também no Globoplay. Esse filme divide muito opiniões quanto ao conteúdo, a forma dele é muito bem executada, né? E é interessante porque a gente consegue ver como também cineastas brasileiros conseguem fazer cinema de gênero muito bem. É um filme de ação, puta de um trilho de ação, muito bem executado nesse sentido. O conteúdo já realmente tem seus problemas, né? É isso, ele dividiu opiniões porque o Capitão Nascimento acabou sendo usado como exemplo de policial que faz de tudo para combater o crime e, inclusive, cometer crimes. E as pessoas aceitaram isso como algo natural e algo normal. E até hoje a gente vê gente repetindo bordões, né? Pede pra sair. Pede pra sair, faca na caveira, até hoje. O que a princípio seria uma crítica acabou virando inspiração para algumas pessoas, o que é um pouco preocupante. Isso é curioso porque eu vi um tweet esses dias, não vou achar ele agora para pôr no vídeo a tempo, mas já vou adiantando. Mas era um tweet que dizia algo mais ou menos assim, para quem se inspirava no Capitão Nascimento como uma figura que combate a corrupção, né? Essa galera, e estava se referindo aos bolsonaristas, aos bolsominions,
curte muito o miliciano. E é curioso porque o Tropa 2 vai justamente abordar as relações mais específicas da milícia, né? O Capitão Nascimento vira um político, né? Ele se candidata e ganha a eleição, e ele vai combater as milícias, porque aí, tanto que o nome, o inimigo agora é outro, né? Então, antes era o traficante, o cara é um fora da lei, né? Ele tá à margem da lei ali, e agora é o pessoal que age dentro da lei, né? Tipo, a polícia, mas que é miliciano. Então, comete crimes sendo a própria lei, enfim. Então quer dizer que foi o José Padilha que elegeu o Bolsonaro? As pessoas ficam discutindo, né, que elegeu o Bolsonaro, além de quem votou nele. O Tropa de Elite provocou muitos desdobramentos até hoje, inclusive ele tá na nossa lista por causa de muitos desdobramentos. Inclusive, para pensar nessa questão do cinema brasileiro ser um cinema bom, um cinema que pode ser popular, um cinema que vai levar as pessoas para assistir, para sala de cinema. Tava lembrando de uma prima minha, nessa época que a gente tá falando, ali nos anos 2000, que falava, eu não vou ao cinema assistir cinema brasileiro. O que eu vou assistir no cinema? Filme dos Trapalhões ou filme da Xuxa? Mas ela tem 70 anos, porque assim, filme dos Trapalhões é dos anos 70, né? Não teve mais. Um pouco da minha idade. Só que o que eu tô falando é desse ranço que ficou. E realmente, quando a gente olha a lista de filmes mais assistidos, tem muitos filmes dos Trapalhões. Alguns filmes da Xuxa. Então ficou esse ranço, essa ideia de que cinema brasileiro ou é filme dos Trapalhões ou da Xuxa, ou é ruim. E ainda fica o ranço das pornochanchadas, né? Então ficou... Comédias eróticas. O Doni vai brigar com você. A gente até fez um vídeo aqui também, um vídeo ensaio sobre o cinema brasileiro. Por que dizem que o cinema brasileiro é ruim? Eu indico aqui no card. Outro fenômeno que veio também do Tropa de Elite foi a efervescência da pirataria, a ponto do José Padilha ir na casa do Gilberto Gil, que era o nosso ministro da Cultura, saudades, e ter uma cópia pirata do filme dele lá. Isso é verdade, isso não é fake news. Nossa, saudade de comprar na banquinha do camelô. A gente, inclusive, não assistiu o Tropa de Elite no cinema. Também não foi na locadora. Baixado. Você viu baixado, eu acho que eu vi um DVD, porque a gente morava no interior. Eu não ia ao cinema nessa época, em 2007. E o filme chegou antes na sala das pessoas do que na sala de cinema. E é curioso porque ele conseguiu ainda no cinema ser um fenômeno de bilheteria. Apesar de toda a pirataria, ainda foi um fenômeno de bilheteria, né? Vendeu muito ingresso. Mesmo as pessoas assistindo, teve gente que pegou o pirata, viu em casa e foi ver no cinema também. Tipo, caramba, agora eu quero ver o Capitão Nascimento explodindo a cabeça desse cara numa tela de 100 mil polegadas, né? É tipo, meio isso que rolou. Foi um fenômeno em todos os sentidos, né? Sentidos negativos, sentidos positivos também. E essa explosão da pirataria do filme significa que teve muito interesse. E esse filme chegou para muitas pessoas, inclusive pessoas que não podiam pagar o ingresso para ir ao cinema. É engraçado que eu lembrei agora do Kleber Mendonça vendo uma cópia pirata de Bacurau sendo vendida e achando isso muito sensacional, porque é quando o filme extrapola o ciclo pequeno. O Camelô não vai vender filme do Abbas Kiarostami, da Claire Denis, né, da Chantal Akerman, porque não são filmes que têm apelo popular, não são feitos, né, nessa lógica desse cinema popular que segue algumas convenções que sabe-se que vai alcançar as grandes massas, né? Como foi o Bacurau, isso não é demérito nenhum. São tipos de filmes, jeitos de se fazer filmes diferentes, né? O Kleber Mendonça tem filmes que são bem mais nichados, né? O Bacurau foi um fenômeno, porque foi feito para ser um fenômeno mesmo, né? Ele sabia o que ele estava fazendo, foi sem querer, tipo, atirei aqui, acertei ali e deu certo. Chegamos ao quarto filme, Meu Nome Não É Johnny, é Rodrigo. Meu Nome Não É Johnny, dirigido pelo Mauro Lima. É um filme de 2008 que narra a trajetória, baseado numa história real, né, o Johnny. Narra a trajetória desse cara que era um jovem de classe média que foi um dos maiores traficantes de droga do Rio de Janeiro. Se quiser assistir, tá lá no Globoplay. É curioso notar como boa parte dessas obras que a gente tá falando aqui, muito populares, está no Globoplay, porque a Globo é uma grande indústria audiovisual também, né? E não só na produção de novelas e produtos desse tipo, né, os melodramas e tal, mas a Globo, ela entendeu também a força que o cinema tem, então ela distribui muito filme brasileiro, né? Por isso o Globoplay tá cheio de filme brasileiro também. Para ter noção como o audiovisual é uma indústria forte que movimenta a nossa economia, tem dados da Ancine, os últimos disponíveis são de 2018, que o audiovisual contribuiu para o PIB
em 26,7 bilhões de reais. Tem uma comparação que mostra que é maior do que a indústria farmacêutica, se não me engano. Sim. Automobilística, enfim, indústrias altamente mecanizadas, né, inclusive, e que movimentam menos dinheiro do que a indústria audiovisual. Nenhuma indústria no mundo sobrevive sem incentivo do Estado. Não adianta querer continuar insistindo nesse conto da carochinha. Tanto né? que a gente viu a Ford pegando os seus carros e vazando daqui. Cascando fora, exatamente. E eu acho que o cinema também, por ser algo que não é material, não é algo físico, acaba que as pessoas têm uma dificuldade de mensurar, de saber que é algo importante, que é algo que movimenta realmente a economia. Talvez também tenha um desinteresse, né, de falar sobre isso, e a gente tem que falar. Tem desinteresse e tem também, a gente não tem como ignorar a influência que os Estados Unidos continuam exercendo. Isso não é tipo teoria da conspiração, não é história, achar né? que o capitalista é o demônio. Isso é história. A partir dos anos 10 do século XX, 1910, 1915, especificamente 15, com a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos começam uma política de entrada nos mercados europeu e brasileiro muito forte. A gente tinha escritório dos estúdios aqui, né? Isso não é, meu Deus, vocês odeiam americanos, não é isso. É tipo, os caras têm interesse em continuar mantendo a indústria daqui fraca, porque para eles uma indústria nacional fraca quer dizer que eles podem entrar com mais força com a deles mesmos, né? Um caso muito interessante que ficou mais reconhecido recentemente foi o caso da Coreia do Sul, que apostou na indústria cinematográfica para revitalizar a sua economia, criando cota de tela, fomento audiovisual e outras políticas públicas. Tem um artigo muito legal da Marina Rodrigues, eu vou deixar aqui, a gente vai deixar no box de informações se você tiver interesse de ler mais. A gente também falou disso em um outro vídeo que a gente sugeriu filmes sul-coreanos que estão na Netflix, e também acho que no de Parasita, um vídeo que a gente fez sobre Parasita, a gente cita um pouco esse assunto. Uma política muito interessante que a Coreia do Sul adotou foi incentivar as produções a filmarem na Coreia do Sul. E não produções pequenas, dos seus filmes da Marvel, que o povo adora, né, dos famosos filmes de boneco voador, são filmados na Coreia do Sul. Eles levam pra lá a produção, e não é porque eles acham legal a Coreia do Sul, é porque eles têm incentivo para filmar na Coreia do Sul mais do que eles têm nos Estados Unidos atualmente. Assim que os Estados Unidos falar assim, cara, volta a filmar aqui, a gente vai isentar de imposto aqui durante o tempo de filmagem. Massa, eles vão continuar nos Estados Unidos. Trazer os filmes para filmar no seu local gera emprego, gera imposto, o que acaba refletindo na indústria cinematográfica mais forte. E é isso que aconteceu com a Coreia do Sul, não foi mágica. Junto com a cota de tela muito forte também. Se ninguém nunca ouviu falar desse conceito, é aquela reserva de mercado mesmo que se faz para as produções nacionais. Todos os países sérios do mundo têm cota de tela forte. O Brasil agora, nem sei como é que anda, mas teve ano aí que ela sequer foi renovada, né? Agora já no governo do Bolsonaro. É um assunto muito sério, tem que ser tratado com muita seriedade, porque ele é um elo muito importante na cadeia do cinema nacional, né? É você fortalecer o mercado garantindo a janela de exibição para os cineastas locais. E para finalizar, o filme número 5, O Som ao Redor, já no finalzinho da época que a gente está falando, de 2012, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho. Já citamos ele anteriormente. Se você quiser assistir, está disponível na Netflix. A vida de residentes de uma rua de classe média em Recife toma um rumo inesperado quando é contratada uma empresa de segurança e as coisas começam a ficar diferentes. Os anos 2010 aí começam a marcar já essas complicações, principalmente quando tem o golpe contra Dilma em 2015. Aí, meu filho, o trem degringolou de vez. Começou a palhaçada geral. Começaram a ameaçar a Ancine. Teve o Tribunal de Contas da União retaliando a Ancine, paralisando todas as análises de projeto para fazer eles revisitarem projetos antigos, coisas de 10, 15, 20 anos. Começaram um processo de retaliação a partir do governo do senhor Michel Temer, que aí, quando chegou no Bolsonaro, acho que não precisa nem aprofundar muito, né? A gente lembra dele falando que ia fechar a Ancine. E acaba sendo muito desesperador, principalmente levando em conta a história. O fechamento da Embrafilme, que a gente começou o vídeo falando, deixa todo mundo apavorado. O que vai acontecer sem fomento, sem regulação do cinema? E a situação em que a gente se encontra agora, em 2021, é de total incerteza. A gente não sabe exatamente o que vai rolar. Estamos vivendo um momento completamente atípico,
e isso se reflete na produção, se reflete na distribuição, mas o fato é que mesmo antes da pandemia já não se sabia muito bem para onde o setor estava indo. Porque a gente tem um governo que está pouco se lixando para isso, né? Para começar, acaba o Ministério da Cultura, isso já é um baque grande. A ameaça constante que a Ancine vive sofrendo, e troca diretor, e bota um Zé Ruela lá que não entende nada, nunca trabalhou com filme na vida. Começa uma perseguição ao setor que não faz o menor sentido, porque é um setor importantíssimo e vital, gera emprego pra caramba, gera dinheiro pra caramba, e simplesmente porque o Bolsonaro é um ignorante, que acha que todo cineasta é comunista e esquerdista, e, enfim, tem que acabar com tudo isso aí, né? Que é o grande chavão dele. Então, realmente tá acabando. Nesse caminho a gente tem um fortalecimento dos serviços do streaming, que são todos estrangeiros, e nesse momento a gente tá aí nas mãos de Netflix, a Disney Plus e HBO Max. Não bastasse isso, a Disney Plus se junta com a Globoplay aqui, que é a maior canal da América Latina, se bobear, né? E aí junta dois serviços gigantescos de duas redes gigantescas para dar desconto e oferecer, né, essa programação. Então, assim, é extremamente complicado o que a gente está passando, porque é um desmonte geral e não tem nenhuma perspectiva para o futuro. Por isso essa seleção de filmes é gatilho. Gatilho daquela época em que a gente via um futuro, que a gente tinha perspectiva. Agora, é bom a gente lembrar que, a despeito de tudo isso, os cineastas e as cineastas continuam bravamente fazendo seus filmes. Vão em busca de dinheiro onde der. Vão atrás de fundos internacionais, vão atrás de fundos latino-americanos, que inclusive o Brasil já foi muito mais protagonista na época que a Ancine estava muito mais estruturada, né? Então a gente tinha aí muitas parcerias aqui, rolava muito filme, parceria com o Uruguai, com a Argentina, com o Chile, isso foi diminuindo também. Então, assim, a galera não tá parada, né? Eu falo assim, acabou o cinema. Não, essas pessoas vão continuar buscando viabilizar os seus filmes de outras formas. O negócio é que não precisava ser assim. Exatamente. Assim, o sofrimento é muito maior, né? Porque aí você está disputando fundos que já são disputados com o mundo inteiro, né? Você vai lá disputar o dinheiro que o Festival de Cannes dá para cineasta que está começando. Porra, é o mundo inteiro que está concorrendo. E a gente abrir mão de fomentar o nosso próprio cinema através de um órgão como a Ancine, ou o órgão que fosse, né? Mas a Ancine já é um órgão estabelecido, já tem uma estrutura própria. É bizarro, né? É grotesco, assim. A gente está completamente à deriva. Essa lista de 5 é só pra caber nesse vídeo, que já tá grande pra caramba. Lá no Letterboxd a Bia fez outra maior, vai estar no Letterboxd dela. Vou deixar aqui o link também dessa lista. E conta pra gente qual filme ficou faltando. Óbvio que faltaram muitos filmes, inclusive faltou filme dirigido por mulher, ó, seleção. Mas lá na outra lista tem, enfim. É isso. Viva o Lula. Tchau.